agradecer cada um de vocês aqui presente. Nesse momento, eu convido a todos a ficar de joelho, para a gente clamar ao nosso poderoso Deus e agradecer também, né, pelas bênçãos concedidas essa semana. Oremos. Querido Pai, amado Deus, amado Senhor, louvado, exaltado e glorificado seja o teu grande e poderoso nome. Estamos aqui, Pai, gratos a Ti pela vida, gratos a Ti pela saúde, pela nossa família, por estar em Tua casa. Mas também, Pai, estamos aqui para pedir por aqueles que perderam seus entes queridos. Hoje, entrando na igreja, me lembrei muito do nosso irmão Santana. Dói muito, porque está tão recente ainda. Imagino como a família está. Mas que o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, vá até a irmã Edna, consolando e dando a paz que ela necessita. Também tem a tua filha, Sandra Maura, que perdeu a mãezinha dela. Creio que não está sendo fácil para a família, nem para ela. Mas cremos em um Deus, Pai, que um dia todo sofrimento e toda dor vai passar. Nesse momento, te suplicamos também pela irmã Helena, também, que perdeu a mãezinha dela. Creio que não está sendo fácil para ela também. Mas o Senhor nos prometeu que um dia vamos viver sem morte e sem choro. Essa é uma promessa, Pai, e cremos nela. Que tudo que for dito aqui, Pai, nesta noite, seja unicamente para a honra e glória de Jesus. E que a mensagem, Pai, venha de encontro aos nossos corações, porque estamos sedentos, Pai, da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, sejam todos bem-vindos mais uma vez à casa do Senhor, à casa do nosso Pai. Para você que nos visita, sinta-se à vontade, você está na casa do seu Pai, Ele está muito feliz com a sua presença. Eu fico meditando nas histórias da Bíblia e eu fico pensando que José andou lado a lado com Deus, porque tudo que ele fazia, Deus abençoava. Enoque, então, nem se fala, andou tanto com Deus que Deus tomou para si. Então, que esse possa ser o seu desejo e o meu desejo também, nessa noite, reafirmando essa nossa vontade, pedindo para que Deus limpe nosso coração, para que nós possamos andar de fato lado a lado com Jesus. Com esse pensamento, vamos louvar. 245. Senhor.
engraçado é que o acesso a isso, né? Acesso a esse presente é tão fácil, porque Cristo já fez tudo o que tinha que ser feito na cruz, que se a gente buscar simplesmente isso, só buscar, a gente irá encontrar, irá achar e a gente estará, né? Nós estaremos na presença do Senhor. Nós estaremos na presença do Senhor se buscarmos. É muito simples o acesso, é somente através da oração. Às vezes a gente quer dificultar, mas não, é fácil. É só orar. Com esse pensamento, vamos ficar de pé e vamos buscar o Senhor Jesus através dessa música. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos quer perto, o Senhor quer estar perto. Mesmo falhos, pecadores, o Senhor nos ama incondicionalmente, é por isso que nós estamos aqui. Agradecidos por mais um dia de vida e saúde, cuidado, proteção. Obrigada, porque o Senhor cuidou tão bem de nós durante esse dia, nos protegeu, nos trouxe aqui para ouvir Tua voz. E nós queremos isso, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz essa noite mais uma vez. Peço que o Senhor esteja conduzindo toda a liturgia, todas as pessoas que subirão aqui para falar do Teu nome, que sejam usados, tocados pelo Teu toque poderoso. Em nome de Jesus. Amém. Meu nome é Lídia Maria Lima Braga, sou casada com Pedro Teodoro, tenho 2 filhos, a Jordana, que tem 9 anos, e o Joab, de 3 anos. Em janeiro nós programamos sair de férias com a nossa família, né? Eu, meu esposo e meus filhos, com os nossos amigos. Todos os anos nós costumamos tirar as férias, fazer a viagem, e sempre com o mesmo grupo de amigos, irmãos da igreja, e nesse momento a gente estava muito apreensivo.
Nós chegamos em Margarita, descansamos no hotel e no dia seguinte eu fui lavar algumas roupas do meu filho e após o término de lavar, nós descemos a escada para estender no varal. E lá ele estava comigo, do meu lado, e eu estendendo e eu conversando com ele. E foi o momento que eu percebi que ele não estava do meu lado. Então eu terminei de estender os 2 lençóis que faltavam e saí à procura dele. Quando eu vou saindo, a minha filha grita lá de cima: "Mãe, o Joabe está na piscina." E ela viu, ela saiu gritando. Nisso, a mãe dela, que estava lá embaixo, também já percebeu a ausência dele e foi na direção da piscina. E a mãe dele encontrou a Lídia, encontrou a minha esposa, encontrou o Joabe já flutuando na piscina. Quando eu segurei ele nos meus braços, ele parecia uma pessoa morta. E naquele momento eu só gritei por Deus. Eu disse: meu Deus, bem forte. E eu tenho certeza que naquele momento Deus me ouviu. Deus fez um milagre na minha vida. Porque meu filho, para mim, ele estava morto naquele momento. Então, Deus, eu orei. Eu disse: meu Deus, por favor, salva meu filho naquela hora. Quando nós vimos do nosso apartamento a situação, nós descemos. A primeira situação, o que nós estava em preocupação maior, era o atendimento ao Joabe. Em relação aos primeiros socorros, primeiro atendimento, para que ele pudesse colocar a água que ele tinha engolido da piscina, ali, o que ele tinha do afogamento. Então nós iniciamos uma corrida contra o tempo para salvar o meu filho. Quando chegou no hospital, o procedimento foi muito rápido. Nós chegamos lá, os enfermeiros, a doutora já nos receberam assim, com aquela prestimosidade necessária, né? Já colocou o Joabe para dentro, já foi fazendo os primeiros socorros e nós ficamos lá fora em oração, né? Não fizemos uma oração em grupo, mas nós estamos fazendo uma oração individual e o tempo todo pensando exatamente na restauração do Joabe. Ele estava todo inchadinho porque ele tinha engolido muita água. Então teve um momento que ele começou a urinar. E aí nesse momento que ele começou a urinar, toda a parte da equipe médica, porque ele estava na sala de urgência e eles deixaram eu ficar lá junto com a mãe, teve uma comemoração muito grande. Elas bateram palmas, para você ter uma ideia, porque ele estava urinando. Então ali foi um momento muito, muito feliz assim para mim, porque nós estávamos entendendo que era mais uma resposta de Deus na vida do Joabe. Quando o Joabe abriu os olhos, lentamente, ele viu o pai, né, e gritou: "Papai, papai", e aquilo me animou e eu saí em direção a ele e abraçava, e ele alegre, sentado já na cama. Naquele momento eu fiquei feliz também, porque eu vi e vivi o poder de Deus na minha vida, de ter salvado meu filho. Eu acredito no poder da oração e creio que Deus ouve as nossas orações quando nós pedimos de coração sincero. Quando nós clamamos a Deus de sinceridade de coração, Deus nos ouve. Que testemunho, hein, irmãos? Que bênção. Em Salmos 35, 1 fala assim: defende minha causa, ó Senhor, diante do que me acusam, e peleja contra os que pelejam contra mim. Esse salmo é muito forte. E nesse momento, é um momento da oração intercessória. E eu sei que cada um, nessa noite, veio em um propósito. Uns para adorar ao Senhor, outros talvez tenham um pedido guardado no seu coração. Como a irmã Glória falou, tem muitos irmãos, né, passando por provações, luto, como a minha cunhada. Não está sendo fácil para ela, nem para meu irmão. Ontem também tivemos uma notícia muito ruim. A sobrinha do meu esposo perdeu o esposo dela, um infarto fulminante. Então, muitas lutas.
Mas a única certeza que nós temos é que Deus ainda está no controle deste mundo. E nós não estamos desamparados. E eu convido alguém que queira vir aqui à frente, que tenha um pedido especial, guardar no seu coração, ou que queira expressar algum pedido aqui, eu vou deixar aberto para uma pessoa, 2 pessoas que queiram fazer seu pedido aqui ao público. Fiquem à vontade. Eu convido para você ter um passo de fé, vem aqui na frente para que nós possamos estar orando, intercedendo pelas nossas causas. Boa noite, meus irmãos. Eu peço a vocês que orem pelo meu irmão João, né? Ele, como eu já pedi aqui, né? Ele tem CA e não está muito bem, né? Então, ore por ele. O nome dele é João. Vocês querem vir aqui na frente para nós estarmos orando juntos? Boa noite mais uma vez, igreja. Eu peço que vocês orem, por favor, por uma tia minha que ela neste momento se encontra na UTI do HO. O nome dela é Darlira. Ela teve neném, tem 1 semana que teve bebê, e aí passou mal, teve convulsão e está entubada. Peço que vocês orem por ela, Darlira. Darlira. Se você também tem a sua oferta, que quer deixar aqui sua oferta, fique à vontade. Vamos nos ajoelhar? Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra. Toda a honra e toda a glória seja dado a Ti, Senhor, pois só o Senhor é digno de toda a honra, de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração e exaltação. Aceita todo o nosso louvor, Pai. Sabemos que somos falhos, bem verdade, imperfeito, mas cremos no Teu amor, na Tua bondade, na Tua graça, na Tua fidelidade sobre nós. Pai querido, aqui a irmã Lourdinha relatou sobre o irmão dela. O irmão dela, o João, precisa de um milagre, Senhor. E só o Senhor pode fazer o milagre que ele necessita nesta hora. Então te pedimos em nome de Jesus que o Senhor visite com tua mão poderosa. Seja também, Senhor, com a Darlira. Tenha misericórdia dela, Senhor. Nós cremos que o Senhor pode visitar ela neste momento. O Senhor pode fazer o milagre que ela precisa, assim como essa mãe, Senhor, do testemunho, ela recebeu o milagre da vida do filho dela. Nós cremos que o Senhor continua fazendo o milagre. Se for para a honra e glória do Teu santo nome, restaure ela, faça o milagre por completo na vida dela, Senhor. Que ela possa voltar para o seu lar, cuidar da sua família, para a honra e glória do Teu santo nome. Pai querido, nós sabemos que muitos vieram aqui com o coração dilacerado. Como eu vi um relato. Quantas lutas, Pai. Quantos desafios enfrentando, Senhor. Mas sabemos, Senhor, que nós não estamos sozinhos nesse mundo. O Senhor falou que no mundo nós teríamos aflições. Mas o Senhor também falou que tenhamos bom ânimo. Que o Senhor venceu e nós também venceremos. Porque o Senhor já venceu na cruz por nós, Senhor. Oh, Pai querido, por favor, que o Teu Santo Espírito esteja conosco, fale conosco diariamente, nos dê ânimo, nos dê vigor, nos dê disposição. Fortalece as famílias enlutadas, Senhor, dê força, dê ânimo, revigore, Senhor. Restaure, se for preciso, carregue nos Teus braços de amor. Mas tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia da Tua igreja, Senhor. Abençoe toda a liderança dessa igreja. Abençoe a família pastoral, Senhor. Visite com Teu poder, ame, cuide, abençoe e os proteja. Proteja todos nós, nos dê a Tua bênção e a Tua paz. Abençoe também a Aldir que vai passar a mensagem, que ela seja usada por Ti, que ela seja Teu instrumento para falar aos nossos corações. Que nós possamos sair daqui preenchidos, cheios do Teu poder, para a honra e glória do Teu santo nome.
Eu entrego a vida de cada um que está aqui, cada família representada aqui. Toma nas tuas santas mãos. Também aqueles que estão assistindo nos seus lares, que o Senhor os visite e os abençoe. Nós te pedimos essas bênçãos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Deixe-me ver aqui o que restou desse coração, desse seu viver. Vejo que quase nada em você ficou, e o que criei se desfigurou. Coração mutante, enganoso é o seu. Ora pedra dura, ora carne suja, batendo apenas por bater. Tenho que lhe dizer, a notícia ruim é que jeito algum existe pra você. Não dá pra restaurar o que sobrou, e o que vou fazer é uma troca, enfim. Então me entregue isso que restou em suas mãos, e eu lhe entrego um coração que pulsa forte em mim. Eu proponho vida plena no lugar da morte certa, nova chance e esperança, ao invés de andar em trevas. Levo embora sua culpa, sua dor e seu pecado. Eu deixo em ti a minha cura.
Boa noite. Pega a sua Bíblia aí e já prepara. Hoje vamos abrir alguns textos. Eu gosto muito de abrir Bíblia. As quartas de poder do Ministério da Mulher, este ano, tem o foco no Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo nas nossas vidas. E o tema de hoje vem trazendo algo diferente do que a gente costuma falar e buscar sobre o Espírito Santo. Sempre que a gente ouve a palavra Espírito Santo, a gente pensa no poder, nos dons, nos talentos. E as nossas orações, frequentemente, são voltadas para esse objetivo, para esse foco, né? Buscar poder, buscar dons, descobrir talentos, o que é muito bom, muito importante, porque isso mantém a obra de Deus. A proclamação do Evangelho depende dos nossos dons e dos nossos talentos. Mas hoje nós vamos falar sobre um outro ponto muito importante que nós precisamos, até mais do que os dons e os talentos. Hoje nós vamos falar sobre discernimento espiritual. E eu já começo com uma pergunta. Você tem discernimento espiritual? Hoje a história vai trazer um contexto aqui da vida de Isabel e de Maria. Algo completamente fora do que a gente costuma pensar como atuação do Espírito Santo. Um encontro rotineiro, mas que tem muito, muito a nos ensinar. Vamos fechar os nossos olhos? Santo Deus, obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Obrigado, Pai, pelas lutas, pelas vitórias, por tudo que o Senhor tem feito por nós e através de nós. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui na Tua Santa Casa, no Teu templo, orando, louvando, ouvindo o Teu Espírito Santo. Quantos de nossos irmãos espalhados pelo mundo, Senhor, não têm esse privilégio, não têm essa oportunidade de se reunir para louvar o Teu nome. Mas nós ainda temos, e por isso nós somos gratos a Ti. E pedimos neste momento, Senhor, que o Teu Espírito Santo seja conosco, iluminando a nossa mente, abrindo os nossos corações para receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Discernimento espiritual é a capacidade de fazer distinção entre o que é bom e o que é ruim, entre o que é do bem e o que é do mal, entre o que é certo e o que é errado. Isso é discernimento, é a capacidade de fazer distinção, de saber a diferença, de saber diferenciar uma coisa da outra. E Jesus, um dos conselhos, uma das advertências que Jesus fez para os seus discípulos e que nos alcança hoje, é que tivessem cuidado com os falsos profetas, com os lobos em peles de cordeiro, com os falsos ensinos, com o falso Cristo. Mas para a gente conseguir fazer a diferença entre o que é verdadeiro, o que é falso, o que é bom, o que é ruim, nós precisamos de ajuda, porque a nossa mente, a nossa capacidade, ela é limitada, ela é fechada, ela é pequena. Nós precisamos de ajuda.
E essa ajuda, quando se fala de discernimento espiritual, essa ajuda vem de onde? De Deus, do Espírito Santo. Não tem outra forma, outro meio. Eu não sei se vocês já viram um vídeo, já tem algum tempo isso. Um certo dia, um jornal estrangeiro resolveu fazer um experimento social. Eles queriam saber se as pessoas conseguiriam perceber a arte, valorizar o que é belo, o que é artístico, longe de um ambiente de luxo. Se no meio comum, se as pessoas conseguiriam fazer essa distinção. Então, eles chamaram um violinista muito famoso, chamado Joshua Bell. Ele era famosíssimo, sabe? Se apresenta assim, nos maiores teatros do mundo, nos lugares mais luxuosos. O violino dele custa milhões de dólares. Só o violino. Para conseguir um ingresso para assistir uma apresentação dele é quase que impossível. De tão concorrido e tão caro que é. E ele aceitou o desafio. Então, colocaram ele no metrô. Ele começou a tocar o seu violino e ficou ali 40 minutos tocando. Milhares de pessoas passaram, para um lado, para o outro, apressadas. Umas indo para casa, outras para o trabalho, outras passeando. Muitas pessoas passaram por ali. E ele tocando o violino. E parecia invisível. As pessoas não perceberam. Menos de 10 pessoas pararam por um minutinho, viram que ele estava tocando. Sabe aquelas pessoas que tocam, aqueles artistas de rua que tocam e fica com o chapéu, uma vasilhinha ali para as pessoas irem colocando dinheiro? 7 pessoas pararam, ouviram um pouquinho ali, um minutinho, colocaram as moedinhas e saíram. Um artista que estava acostumado com milhões, sabe quanto que ele arrecadou naquele dia? $32. Por que isso aconteceu? Porque as pessoas não tinham discernimento sobre quem estava ali, sobre quem era aquela pessoa, o quão valioso era a presença dele naquele lugar, ou quão valiosa era aquela música que ele tocava. A Bíblia nos conta a história de 2 mulheres. Abra aí tua Bíblia, Lucas, capítulo 1, verso 41 a 45. 2 mulheres, uma já idosa, cansada, vivendo ali já uma vida inteira, né, de pressão social, carregando um milagre. A outra, uma jovem, uma adolescente, iniciando a vida, mas de igual forma já sofrendo com a pressão da sociedade, com o medo, com o que poderia acontecer. Lucas, capítulo 1, a partir do verso 41, acompanhe comigo, diz assim: Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Exclamou em alta voz: Bendito o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor.
Quanto aprendizado nesse texto. Aqui diz que Isabel ficou cheia do Espírito ao ouvir a saudação de Maria. Pessoas cheias do Espírito são sensíveis a Jesus, são sensíveis às coisas de Deus. E Isabel, ela era uma pessoa cheia do Espírito. Ela não precisou ver milagres, ela não precisou testemunhar grandes pregações, mas só ouvir uma saudação. Sabe o que é uma saudação? A pessoa falar: oi, tudo bem? Vim te visitar. Maria não contou para ela: Isabel, eu estou grávida, o anjo veio e falou comigo, eu vou ser mãe do Salvador. Ela não fez isso. Ela apenas disse: oi, olá. Foi uma saudação. Algo simples, rotineiro. Com certeza, Maria não foi a única pessoa que saudou a Isabel naquele dia, mas por ter o Espírito Santo, Isabel foi capaz de discernir, de perceber que em Maria havia Cristo. E eu faço um paralelo, convido vocês a pensarem o quão importante isso é, sermos cheios do Espírito Santo. Isabel, nesse contexto aqui, ela não tinha nem o bebezinho Jesus ainda para tocar, para ver, mas ela já chamou de meu Salvador. Ela já reconheceu a Cristo como seu Salvador. Ela reconheceu quem Jesus é. Mas, alguns anos depois, os discípulos de Jesus, que andavam com Jesus, que comia com Jesus, que via Jesus fazendo milagres todos os dias, um dia eles chegaram para Jesus e perguntaram assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Faltava discernimento. E Jesus repreendeu: há tanto tempo eu estou aqui com vocês e vocês me impedem, mostram-me o Pai. Isabel, ela não precisou ver milagres. Ela não caminhou com Jesus, mas ela reconheceu Jesus. Quando se tem o Espírito Santo, quando somos cheios do Espírito Santo, é isso que acontece com a gente. A gente consegue perceber aquilo que é de Deus. Abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 10, verso 17. Romanos, capítulo 10, verso 17. Diz assim: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Aqui nós temos um processo, né? Isabel, ela ouviu e ela creu. Nós também precisamos aprender a ouvir para aprender a crer. A reação de Isabel, ela nos mostra e nos ensina muito sobre o que é ser cheio do Espírito Santo. Hoje nós vivemos em um mundo em que nós somos ensinados a parar de pensar. Nós não precisamos mais fazer cálculos, né, mentais, matemáticos, nós temos calculadora. Nós não precisamos mais nos esforçar para dormir cedo e acordar cedo com compromisso, porque a gente tem um despertador que pode
nos despertar no horário certo. Minha avó, ela conseguia, não sei como, até hoje eu não descobri, mas ela conseguia acordar em qualquer horário que ela quisesse, sem despertador. Se ela falasse assim, hoje eu preciso levantar 3 horas da manhã, 3 horas da manhã ela levantava. Se ela dissesse, não, eu vou acordar às 5, 5 horas ela acordava. Ninguém chamava, o galo não cantava, não precisava de nada. Não descobri o segredo. Se alguém souber, me conte. Mas nós precisamos, assim como Isabel, ter esse discernimento para aprender a ter a reação que ela teve. Isabel, ao perceber, ao sentir a presença de Cristo em Maria, ela honrou a Maria, deu um lugar de honra. A fala dela trouxe honra para Maria e revela quem Cristo é, nosso Salvador. E nós, que buscamos tanto pelos dons espirituais, pregar bem, cantar bem, e fazer, e aparecer, e vir aqui à frente, e ser notado. Quantas vezes nós nos sentimos machucados, com o ego machucado, porque alguém cantou melhor, ou recebeu mais elogio, porque no final da pregação, as pessoas apertaram a minha mão, mas não elogiaram, porque alguém fez uma decoração mais bonita do que a minha. Alguns chegam e ir mais além, né? Não só sentem, mas externam o sentimento, o que cria rivalidade, discórdias. Quando nós temos o Espírito Santo, quando estamos cheios do Espírito Santo, nós não só percebemos, mas honramos a presença de Deus no nosso irmão. Foi isso que Isabel fez. A inveja, o orgulho, o egoísmo são os maiores motivos que nos impedem de alcançar o discernimento espiritual. Porque enquanto eu estiver pensando em fazer, em aparecer, em ser melhor, eu nunca vou conseguir perceber Cristo ao meu lado. Como eu disse no começo, Isabel, ela não viu Jesus, ela não tinha a figura física de Jesus, mas ela percebeu o Salvador. Os discípulos que andavam, comiam, estavam o tempo todo com Cristo, se perguntavam: quem és tu? Quem é este? Sabe por quê? Porque, diferente de Maria, eles ainda não tinham o discernimento espiritual. Porque estavam ocupados demais, discutindo quem seria o maior, pedindo posição ao lado de Cristo. Eles estavam ocupados demais consigo mesmos para perceber o Salvador. E nós? E nós? Que andamos, falamos, pregamos. Será que estamos realmente percebendo? Estamos cheios do Espírito Santo, como Isabel esteve? Se você tem dúvidas, se você tem discernimento do Espírito Santo ou não, ou se você acha que precisa de mais discernimento, que o que você tem é pouco, abra sua Bíblia lá em Reis, 1 Reis. Teve alguém também que se sentiu assim, achou que sabia pouco, que era pequeno demais, que não daria conta da responsabilidade. E ele fez exatamente o que eu e você precisamos fazer. 1 Reis, capítulo 3.
verso 9. E diz a minha versão, capítulo 3, é o primeiro a Reis, viu? Primeira Reis, capítulo 3, o verso 9. Amém? Na minha versão, diz assim: dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este grande povo? Quem foi que fez esse pedido aqui, essa oração? Salomão. Em um momento onde ele achava que a responsabilidade era muito pesada, que o fardo era pesado, que não seria capaz, que o seu conhecimento, a sua inteligência não eram suficientes. Ele orou a Deus e pediu discernimento. E nós devemos fazer também essa oração. Orar pedindo não só os dons, os talentos, mas pedir também discernimento. Tiago, vamos lá para o Novo Testamento agora. Livro de Tiago. A carta, de Tiago. Deixa eu abrir aqui. Tiago 1, verso 5. A gente gosta de usar esse texto aqui nos estudos bíblicos, mas ele não é só para ensinar os outros, ele é para nós, para o nosso crescimento espiritual. Se, porém, é Tiago, capítulo 1, o verso 5. Vou esperar um pouquinho. Tiago, capítulo 1, verso 5. Vamos ler? Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Então, está com falta de sabedoria? Lhe falta discernimento? Peça a Deus, que Ele vai te dar. Outro ensino importante que essa história de Isabel e Maria nos traz é também, agora falando de Maria. Maria, ela não precisou pregar, ela não precisou fazer nada grandioso, ela não precisou fazer nada extraordinário. Algo simples, corriqueiro, cotidiano, foi suficiente, porque ela estava cheia do Espírito e de Jesus, e por isso, ao falar, o Espírito encheu também a Isabel. Quando nós somos cheios do Espírito, esse Espírito se torna contagiante. As nossas ações, as nossas palavras, elas são contagiadas pelo Espírito que habita em nós. Sabe aquela pessoa que quando chega em um ambiente, está todo mundo caladinho, todo mundo quietinho, tímido, e chega alguém assim, a pessoa nem abriu a boca. Só chegou, sorriu, sentou, e parece que o clima do ambiente já muda. Você já sentiu isso? Você já foi esse alguém em algum momento? O Espírito, quando nós estamos cheios do Espírito, as nossas palavras e as nossas ações são contagiantes. Você não precisa de grandes sermões,
de grandes coisas, de grandes feitos, a sua presença, o seu bom dia, o seu aperto de mão será suficiente para contagiar a vida de alguém. O último texto que eu quero abrir com vocês hoje é Romanos 10, verso 17. Nós lemos ele agora há pouco, mas eu gostaria de repetir. E assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir. Você tem ouvido a Cristo? Você é sensível ao Espírito Santo? Ou as vozes deste mundo têm te distraído, têm te ocupado demais? E como tem sido a sua reação ao perceber a atuação do Espírito Santo na vida dos outros? Você se alegra ou você se entristece porque não é com você? Você honra aquela pessoa que está sendo usada por Deus, está cheia do Espírito Santo? Ou você pensa que se fosse com você seria melhor? E a sua fé? Maria, a resposta de Maria à declaração de Isabel foi: faça-se em mim conforme a tua palavra. Maria, ela creu e ela aceitou. E você? Você também aceita ser preenchido pelo Espírito Santo, a ter discernimento do que é certo, do que é errado, a perceber a atuação do Espírito Santo na vida das outras pessoas e se alegrar com isso? Honrar a Deus, glorificar a Deus por Ele estar agindo na vida de outras pessoas além de você? É muito bom a gente vir à igreja, ouvir os louvores, sermões bem preparados e sentir aquela coisa no coração, aquele queimor, aquele ardor no coração, aquele êxtase. É muito bom. Mas melhor do que isso, melhor do que ter os dons espirituais, é viver uma vida prática na fé. A vontade de Deus, ao nos dar dons, não é que a gente suba em um pedestal, mas é que a gente sirva. E se os nossos dons estão sendo usados para elevar o nosso ego, Deus não está em nós. Que nós possamos aprender assim como Maria e como Isabel, a ouvir, a receber, a aceitar. Porque elas poderiam ter dito para Deus: não, eu não quero.
dê essa missão para outro. Mas elas ouviram, elas creram e elas aceitaram. Na sua vida comum, rotineira, anônima, cuidando da casa, cuidando da família, elas foram extraordinárias, usadas pelo Espírito Santo de uma forma extraordinária. Que assim possamos ser nós também. Permitir que Deus nos use, nos encha com o Espírito Santo. Vamos orar? Oremos. Pai amado, louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia se renova para nós a cada amanhecer. Obrigada porque o Senhor ainda fala conosco. Obrigada porque o Senhor nos direciona, o teu Espírito Santo nos ensina como viver uma vida de fé, como viver uma vida que honre ao teu nome, Senhor. Eu te peço, Pai, de forma muito especial, que o Senhor nos preencha com teu Espírito Santo. Não com os dons e os talentos que tanto desejamos, que admiramos, mas com o discernimento, Pai. Com a capacidade de distinguir o que é bom, o que é ruim, o que vem de Ti, o que não vem de Ti, Senhor. A capacidade de perceber nas outras pessoas o Teu Espírito Santo atuando. Nos ajuda, Pai, assim como Isabel, assim como Maria, que creram e aceitaram, que nós também creiamos na Tua palavra e aceitemos, Senhor, o Teu Espírito nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Tenha um feliz restante de semana na presença de Deus. Que o Senhor continue cuidando de você e de sua família. E sábado estaremos aqui para mais um culto de adoração ao nosso Deus.